Olá, Gabi, pré-ENEM 3, questão 9, né? Uma questão muito bem trabalhada, uma questão engenhosa, uma questão inteligente. Bom, vamos lá. A gente aqui precisa ter paciência na interpretação textual. Você já está vendo aqui o desenho, né? Você tem as margens do rio, você tem a canoa, você tem o ponto de partida, o ponto de pesca e a distância do ponto de partida até o ponto de pesca vale D. E o sentido da correnteza. Então vamos lá, descendo o rio. Lembre, se é descendo, eu estou a favor da correnteza. Não esqueça, a favor da correnteza. Descendo o rio em sua canoa, sem remar, dois pescadores levam 300 segundos para atingir o seu ponto de pesca. Aí eu vou parar aí na vírgula. Bom, se você está sem remar, a canoa está sem velocidade própria. Ela está sendo arrastada pela correnteza. E ele diz que nessa situação, para percorrer essa distância, ponto de partida a ponto de pesca, gasta 300 segundos. Você sabe por que ele deu isso, Gabi? Para você achar a velocidade da correnteza. Veja só, a velocidade da correnteza em relação ao chão, em relação ao solo, será igual à distância percorrida, D, que vai ser a mesma distância percorrida pelo barco, não é? Dividido por quanto? Por 300. Ok. Então essa informação foi para você achar a velocidade da correnteza, em função de D, tá? Deixa aí. Aí ele diz assim, na mesma margem do rio e em trajetória retilínea, beleza. Partindo da mesma posição e remando, agora ele põe uma segunda situação, ainda descendo o rio. Ele diz, olha, se remar, se os caras estão remando, está produzindo velocidade própria da canoa. Então a canoa passa a ter velocidade própria dela, como se tivesse um motor. Então, aí você precisa lembrar que nesse caso nós teremos o seguinte: nós teremos a velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Isso dá a velocidade resultante barco em relação ao solo, não é? Então aí vai somar as duas velocidades, dá a velocidade resultante. Ok, continua. Partindo da mesma posição e remando, sendo a velocidade da canoa em relação ao rio, a velocidade da canoa em relação ao rio é a mesma coisa que a velocidade do barco em relação à correnteza. 2 metros por segundo. Então isso aqui, ó, 2 metros por segundo, mais essa velocidade aqui você tem, ó, D sobre 300, igual, eles atingem o seu ponto de pesca em 100 segundos. Ou seja, se essa for a situação, que a canoa com velocidade e viajando no sentido da correnteza, eles conseguem percorrer essa distância em 100 segundos. Então, quer dizer, o resultado, né, percorre essa distância em 100 segundos. Então, a velocidade do barco em relação ao chão. Então, a pessoa que está fora vai ver o barco efetuar essa distância e vai gastar 100 segundos. E aí, você utiliza aqui a matemática, você pode fazer o seguinte, tira o MMC, eu passo isso aqui para cá, se você quiser, eu vou fazer assim, mais, eu vou riscar aqui, peraí, viu? 2 igual, passa para lá ficar D sobre 100, menos D sobre 300. Aí você tira aqui o MMC, vai dar 300. 300 por 100 aqui vai dar 3D, menos D. Aí vai ficar 2 igual, 3D vai dar 2D sobre 300. Aí corta esse 2 com esse, D igual a 300 metros. Então eu consegui achar a distância entre o ponto de pesca e o ponto de partida. E ainda consegui achar uma outra coisa, a velocidade da correnteza, né? Eu posso voltar para cá, ó. Voltar para cá e substituir aqui. Distância 300 sobre quanto, Gabi? Sobre 300. Então isso aqui vai dar 1 metro por segundo.
Essa é a velocidade da correnteza, ok? Essa é a velocidade da correnteza. E lembre, essa velocidade da canoa aqui é no sentido da correnteza. No sentido da correnteza. A velocidade da canoa no sentido da correnteza. Porque eu não terminei o texto, ainda tem outra coisa aí para ver, tá? Eu vou lendo, vou analisando e vou resolvendo aí, beleza. Aí o que ele diz? No finalzinho, Gabi, após a pescaria, os caras chegaram aqui. Pronto, pescaram. Após a pescaria, remando contra a correnteza. Agora é contra a correnteza. Contra. Vou colocar aqui, ó. Contra. Agora é contra. Contra a correnteza. Ó. Contra. O cara está viajando agora contra a correnteza. Remando. Então, se ele está viajando contra a correnteza, remando, aí o que vai acontecer? Vai ser a velocidade do barco em relação à correnteza, menos a velocidade da correnteza em relação ao solo, dá a velocidade resultante, que é a VBS. Não é? Não está certo isso aí, essa equação? Agora, a vontade que a gente tem, veja, o perigo, é querer colocar isso aqui como sendo 2. Ó, então VBC vale 2, então eu vou colocar 2 aqui, nada disso. Nada disso porque eu não sei, eu ainda vou ler o restante do texto, ele não disse até então que a velocidade na descida do barco vai ser a mesma velocidade na subida. Ele não disse isso, tá? Então isso aqui é uma incógnita, eu não sei quanto é isso. Continua. Após a pescaria, remando contra a correnteza, eles gastam 600 segundos para retornar ao ponto de partida. Então, voltando, eles gastam 600 segundos. Agora veja se eu tenho razão. Abaixo do desenho diz assim: considerando que a velocidade da correnteza é constante. O que ele quer dizer? Que seja descendo o rio ou subindo o rio, a correnteza é a mesma. Sempre quanto? 1. Essa não vai mudar. Ele me assegurou. Então aqui. Essa aqui eu não sei quanto é não. Ele não disse que era a mesma. Igual. Agora, eles subindo contra a correnteza, né? Subindo o rio, está contra a correnteza, eles conseguem percorrer essa distância, essa distância aqui, em quanto tempo? Em 600 segundos. Quanto é essa distância? 300. Eles conseguem percorrer 300 em 600. Tá vendo aí a diferença que deu? Então, VBC menos 1 igual a 300 dividido por 600 vai dar 0,5. Então, VBC igual a 1,5. Passa para cá, soma metro por segundo. Tá vendo aí? Tá vendo que a velocidade não foi a mesma? Agora, se ele tivesse dito no texto, olha, a velocidade do barco, mesmo contra a correnteza, é a mesma velocidade a favor da correnteza. Aí eu ia considerar a mesma. Ele só garantiu que seria a mesma, só a velocidade da correnteza. Tá vendo, Gabi? Esse é um grande problema quando a gente está resolvendo essa questão. A gente quer colocar esse cara aqui. Não, ele não disse isso no texto. Então eu consigo provar que não é. É diferente. Tá certo? Bom, agora vamos aqui às afirmações. Vamos lá. Nós temos a afirmação número 1. Afirmação número 1. Quando os pescadores remam rio acima é contra a correnteza, né? A velocidade da canoa em relação à margem foi igual a 4. A velocidade da canoa não foi 1,5, portanto, falso. 2. Não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornaram ao ponto de partida, porque a velocidade da correnteza não é conhecida. Não, a velocidade da correnteza, ela não é conhecida direto, mas eu consegui achar. Agora um outro detalhe, quando ele diz assim, não é possível calcular a velocidade com que os pescadores retornam ao ponto de partida. Sim, aqui eu consegui achar a velocidade ao retornar ao ponto de partida. Olha aqui, conseguimos, tá? É verdade que não foi dada a velocidade da correnteza assim, claramente, de forma direta, mas de forma indireta, portanto isso aqui é falso. 4. Quando os pescadores remaram rio acima, a velocidade da canoa em relação foi 1,5, verdadeiro. 8. Agora tá legal. A velocidade da correnteza do rio vale 1. Exatamente 1. Verdadeiro.
16. Agora tá rápido, né? Depois a gente já tinha feito tudo. 16. Como a velocidade da canoa é de 2 metros por segundo, quando... Aí ele faz a ressalva, né? A velocidade da canoa é 2 metros por segundo quando os pescadores remam o rio abaixo. Certo? Então a distância do ponto de partida ao ponto de pesca é 200. Não, deu quanto? Deu 300. Falso. 32. Não é possível determinar a distância do ponto de partida até o ponto de pesca. E o que é isso aqui? Eu consegui achar assim. Falso. 64. O ponto de pesca fica a 300 metros do ponto de partida. Sim, a distância D, que é a distância do ponto de partida, é o ponto de 300. Então, verdadeiro. Então, aqui vai dar 64, mais 8 dá 72, dá 76. Então, a soma... Ele quer a soma, né? Então, a soma dá 76. Beleza? Massa a questão.